Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Danilo Soares e quero apresentar a vocês mais uma das nossas curiosidades bíblicas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe. Uma das nossas curiosidades bíblicas, como sempre, em nosso canal temos trazido informações, curiosidades bíblicas para o seu crescimento bíblico. Uma das nossas curiosidades bíblicas que vamos estar estudando está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. Este capítulo do livro de Deuteronômio 24, 1, é debatido e também interpretado de várias formas ao longo da história bíblica. Então, é um versículo controverso, mas também temos uma linha de compreensão bíblica. Então, o que vamos estar estudando neste vídeo é o que causava um divórcio no Antigo Testamento. Eu quero aqui frisar neste vídeo Antigo Testamento, antiga lei, né? O Decálogo, o Novo Testamento e o Decálogo e a lei têm princípios totalmente diferentes, mas está envolvendo-se sim a lei de Deus, as leis do Senhor. Então vamos aí à compreensão deste versículo bíblico. Vamos estar lendo para que possamos compreender este versículo bíblico. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que não achar graça aos seus olhos, ou nela achar coisa feia, ele fará um escrito de repúdio, ele o dará na sua mão e despedirá da sua casa. Então vamos estar entendendo este texto bíblico, entendendo esse texto à luz do contexto em que Moisés e a nação de Israel vivia. 3 milhões de pessoas peregrinando no deserto. Nesse contexto, muitos casais casavam e os maridos despediam as mulheres sem dar a ela nenhum aval, nem sequer bens, e desprezava. O que aconteceu no Antigo Testamento? Pela permissão divina, sim, mas por orientação de Moisés, por orientação e organização da nação de Israel. Imagine os maridos despedindo as mulheres sem ter nenhum recurso financeiro. Esta mulher ficava abandonada no meio de 3 milhões de pessoas, abandonada, não ter nenhuma moradia, porque eles viviam em cabanas, um povo nômade, eles viviam desta forma. Então a mulher era desprezada da sua tenda e mandada embora para a tenda do seu pai. Então a carta de divórcio, a carta de repúdio, dava a ela a permissão de sair com alguma coisa relacionada ao dote que seu pai concedeu antes do seu casamento. Então é isto que a mulher tinha de direito, e também ela tinha direito com esta carta de casar novamente e não ficar desprezada na nação de Israel. Então, quando nós observamos o contexto, a carta de repúdio é para este fim, para dar um aval e segurança às mulheres que eram abandonadas. Nós vemos aqui, neste contexto de Deuteronômio 24, primeiro, a causa da separação no Antigo Testamento. Quando vemos aí a palavra se o homem casar com mulher e não achar graça aos teus olhos, e também achar alguma coisa feia
despedirá e dará a ela a carta de repúdio ou a carta de divórcio. E despedirá ela da sua casa, mandando para a casa de seu pai. Duas observações que nós vamos a entender nesse texto bíblico. Não achar graça aos teus olhos. Está referindo-se ao estado físico. E também o estado físico é aquilo que ele está aparentemente vendo e compreendendo, ou alguma coisa que chateou ele. Também, se achar alguma coisa feia, ou imoral, ou indecente. Algumas traduções traz imoral, indecente, ou alguma coisa feia. No original, se vocês forem no original hebraico, significa esta palavra nirvar. Nirvar, no contexto bíblico, está se tratando de nudez, vergonha. Então, um homem poderia sim despedir a sua mulher se ela fizesse ele passar vergonha, ou algumas traduções nudez, ou o homem ficar envergonhado pelo comportamento da mulher era um motivo dele desprezar. Então nós vemos aqui algo fútil, algo banal. Os homens que peregrinavam por 40 anos no deserto, eles despediam as suas mulheres por causa fútil e assim dava a ela a carta de divórcio ou o kefer queritude para que ela assim pudesse casar novamente e assim viver na comunidade de Israel. Então nós vemos que alguns textos bíblicos, essas mulheres também não eram bem vistas diante da nação de Israel. Mulheres repudiadas, os sacerdotes não poderiam contrair núpcia ou casar com elas. Também algumas restrições para isso. Mas nós vemos que no Antigo Testamento a causa para um divórcio era algo fútil, algo banal, e também tratava-se do orgulho do homem, ou machismo do homem ao desprezar a mulher. Então esta palavra nirvar ou nudez nem sempre foi uma coisa fútil ou algo vergonhoso, mas na Bíblia Sagrada a nudez também se trata-se de relacionamento ilícito. Em Levítico, versículo 18, se nós lermos ali, existem vários casamentos ilícitos e também o casamento ilícito, que se trata o adultério. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 14, também nos diz a respeito a isso: não adulterarás. Este é um princípio bíblico das Sagradas Escrituras. Uma pergunta o qual nós vamos aqui estar fazendo e também respondendo sobre esta questão. Então, Deuteronômio 24, versículo 1, se trata-se de uma traição, de um adultério. Se a mulher traísse o marido, ela poderia sim pegar a carta de kefer queritude e casar novamente? Segundo os textos bíblicos, de maneira alguma, todas as demais pessoas do Antigo Testamento, marido, mulher, homem, mulher, e também o casal em si, se tivesse uma traição de ambos os lados, eles seriam apedrejados até a morte. Então, esta palavra de Deuteronômio 24, primeiro, se essa interpretação tiver correta, uma coisa vergonhosa, entra em contradição com vários versículos das Sagradas Escrituras. Deuteronômio 22, versículo de número 20 e 21. Se esse negócio for verdade, que a virgem, se não achou na moça,
Então levarão a moça à porta da casa do seu pai e da sua cidade, apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, e prostituindo-se na casa do seu pai, assim tirarás o mal do meio de ti. Então esse texto de Deuteronômio 22, versículo 20 e 21, se trata-se de uma traição, de um adultério. Então o marido achou a mulher ali indecente, imoral, e também ela traiu, houve um adultério, e esta mulher ela era apedrejada até a morte. Então nós vemos em caso de adultério, de traição, não se encaixa com Deuteronômio 24, versículo 1, o qual a mulher ali era desprezada pelo marido por alguma coisa indecente e imoral, dava a ela a carta de queferqueritude e ela casaria novamente. Mas em caso de adultério, ela não teria oportunidade de casar novamente. Então, um adúltero no Antigo Testamento jamais casaria novamente. Ele morreria apedrejado, segundo a lei mosaica, segundo a lei da nação de Israel. Então, se Deuteronômio 24, versículo 1, Deuteronômio 22, 20 e 21, e também outros textos bíblicos que nos dizem e nos afirma que o adultério gerava o apedrejamento de ambas as partes, entra em contradição com Deuteronômio 24, 1. Então, Deuteronômio 24, a causa ali era algo vergonhoso, algo desprezível aos olhos do marido, que desprezava a mulher sem causa aparente, gravíssima. Que a interpretação dos rabinos no Novo Testamento, não vamos falar do Novo Testamento, mas o assunto aqui, a causa do adultério no Antigo Testamento, então gera algo controverso, polêmico. No Novo Testamento, nos tempos de Jesus, eles tinham interpretações diferentes de Deuteronômio 24 e versículo 1. Nós vemos que o Rabino Shammai tinha uma interpretação que só poderia deixar a mulher pelo ato de adultério, que era sim a nirvá, algo indecente moral, segundo a interpretação do Antigo Testamento. Neste caso, veio uma mudança e uma mudança de pensamento por causa desta escola rabínica. Nós vemos o Rabino Hillel, o qual tinha a visão mais leve, que o marido poderia despedir a mulher por qualquer motivo, eles poderiam deixar a mulher e abandonar. Nós temos aí o Rabino Akiva, o qual se envolvia a beleza física. Se a mulher fosse desagradante aos teus olhos, no sentido físico, ele também poderia despedir a mulher. Então, no Novo Testamento há uma diferença de pensamento a respeito de Deuteronômio 24 e 1. Mas, como já disse no começo deste vídeo, a interpretação nem sempre Deuteronômio 24, versículo 1, nirvá, que é coisa vergonhosa e indecente, se trata de desrespeito ao marido, ou mostrar o corpo físico, que ali nirvá é nudez. Se trata também uma interpretação de um relacionamento ilícito, no caso de casamento ilícito. Então nós vemos que tudo isto que nós estamos estudando aqui está relacionado ao Antigo Testamento. Qual era a causa da separação do Antigo Testamento? No Antigo Testamento a palavra é nirvá, algo indecente, algo vergonhoso. E ali essa palavra nirvá é nudez, algo vergonhoso.
Então nós temos aí essas interpretações, mas nós observamos que Deuteronômio 24, primeiro, se trata de algo vergonhoso. Não se trata-se de um adultério, né? Mas poderia sim ter relacionamento com algo sexual, algo vergonhoso, algo desrespeitoso, mas é isso que as Escrituras nos afirmam no Antigo Testamento. A causa da separação no Antigo Testamento era para livrar a mulher da pobreza, da miséria, o qual ela poderia estar sim passando se o marido despedisse ela e abandonar. Então a carta de queritude, a carta de repúdio, dava alguma segurança para a mulher. Então é isso que as Escrituras nos afirmam. Então tem outros pensamentos acerca de Deuteronômio 24 primeiro. Como já disse, há muitas interpretações acerca de Deuteronômio 24 primeiro. Se você gostou desse vídeo, venha compartilhar, venha se inscrever e que Deus vos abençoe.